E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa quarta aula. Hoje vamos falar de refração. Qualquer dúvida que você tenha, só mandar mensagem no WhatsApp ou o e-mail institucional nesse projeto do IFRN de 100 videoaulas. O objetivo da aula de hoje é compreender o que é refração, que é esse fenômeno ligado à mudança da velocidade da luz ao mudar o meio de propagação. Bora comigo! Como já dissemos, refração é a mudança da velocidade da luz ao mudar o meio de propagação. Agora preste atenção, sempre que a luz muda o meio de propagação, do ar para a água, por exemplo, ela muda sua velocidade. O desvio nem sempre ocorre. Se eu incidir um ângulo de 0 graus com a normal, não ocorre o desvio. Para qualquer outro ângulo diferente de 0 graus, o desvio vai ocorrer. Tá? Para quantificar de quanto é esse desvio para ângulos diferentes de 0 grau, a gente tem que pensar um pouquinho sobre a velocidade da luz nos meios que ela se propaga. Porque a velocidade da luz depende do meio em que ela se propaga. A gente sabe que no vácuo ela tem o seu valor máximo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Em qualquer outro meio, ela é menor que este valor. Então eu posso definir o índice de refração do meio que ela se propaga, dividindo-se a velocidade da luz no vácuo, que é o seu valor máximo, 3 vezes 10 a oitava, pela velocidade da luz naquele meio. E o interessante de tudo isso, gente, ele é adimensional, ou seja, não tem unidade, porque é uma razão entre velocidades. Vamos falar um pouquinho mais sobre o índice de refração. Quais são as observações que a gente tem que ter? Quando a luz está no vácuo ou ar, que tem o mesmo valor do vácuo, a velocidade, o índice de refração é 1, que eu estou dividindo um valor por ele mesmo. E para qualquer outro meio, atenção, a velocidade em outro meio é menor que a do vácuo. Então eu tenho a razão C sobre V maior que 1. Ou seja, o índice de refração para qualquer outro meio que não seja o vácuo ou ar é maior que 1. Quanto maior o índice de refração de um meio, mais refringente é o meio. A gente usa o termo refringente para índice de refração. E, evidentemente, menor será a velocidade. Então, no meio em que a velocidade é menor, eu terei o maior índice de refração. Isso será muito importante. Tá bom? Outras observações sobre o índice de refração. Para o mesmo meio, exceto o vácuo, o índice de refração ele varia de forma direta com a frequência da luz. Não é diretamente proporcional, é de forma direta. Quando um aumenta, o outro aumenta, mas não diretamente proporcional. Certo? Ou inversa com seu comprimento de onda, já que frequência e comprimento de onda têm uma relação contrária. Experimentalmente, mostra-se que o índice de refração de um meio para a cor vermelha, que é o que tem menor frequência, é menor que o do violeta. Estou mostrando para você para um exemplo aí. Para um certo meio, por exemplo, o vidro crown, o índice de refração do vermelho é 1,513 aqui embaixo e o do violeta é 1,532. Então não esqueça disso. O índice de refração ele varia com a frequência. Quanto menor a frequência da luz, daquela cor que você está analisando, menor o índice de refração. Então, para o mesmo meio, a cor vermelha tem um índice de refração menor que a cor violeta. Que interessante, né, Carlos? Uma outra observação, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todas as cores. No vácuo ou ar, isso não vale. Todas as cores têm a mesma velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, o índice de refração para qualquer luz no vácuo ou ar é constante igual a 1. Então, vejam, no vácuo, não importa se é vermelho ou violeta, o índice de refração é sempre 1. Para qualquer outro meio, o índice de refração do violeta é maior que o do vermelho. Ok? Muito bem, Carlos. Vamos falar agora sobre as leis da refração. Como a luz vai sofrer um desvio, se o ângulo é diferente de 0 grau, eu estou colocando um ângulo de incidência I aqui, a gente tem que sempre lembrar das leis da refração. O raio incidente, o raio refratado e a reta auxiliar, que é a normal, sempre estão no mesmo plano. Elas são coplanares, assim como acontecia na reflexão. Lembre que na reflexão bate e volta, e na refração bate e entra. E a segunda lei, que é basicamente a lei que a gente vai usar em todas as questões da aula de hoje. O produto do índice de refração do meio pelo seno do ângulo formado com a normal é sempre constante, é a chamada lei de Snell-Descartes. Então você pega o índice de refração do meio 1, multiplica pelo seno do ângulo com a normal, vai ser igualzinho para o outro meio. Índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo com a normal.
Importantíssimo isso. Galera, antes que eu continue, eu peço que você lá no slide acesse essa música fantástica no YouTube, porque vai facilitar muito, tá? A lei de Snell-Descartes. Então eu estou vendo o primeiro caso em que eu tenho o seguinte, a luz vindo do índice de refração menor, eu já vou adiantar que o índice de refração menor, o menor possível é 1, que é o do ar. Para qualquer outro meio é maior que 1. Então já posso dizer o seguinte, para o ar, o vácuo, o índice de refração é sempre o menor, porque a velocidade tem o seu maior valor, certo? Então a luz está vindo aqui do índice de refração menor para o índice de refração maior. As consequências da lei de Snell é a seguinte, quando eu vou do índice de refração menor para o índice de refração maior, o ângulo se aproxima da normal. Então, de menos para mais, aproxima da normal. Isso é o que diz a música que você vai escutar. Então, ó, de menos para mais. Como o índice de refração é maior, o ângulo diminui. Porque o índice de refração e o seno do ângulo, que cresce com o ângulo seno, tem uma relação inversa, já que está multiplicando. Então, de menos para mais, o ângulo diminui, se aproxima da normal. Tá certo? E o contrário, quando eu vou agora do índice de refração maior, por exemplo, quando a luz vai da água, que tem um índice de refração maior que o do ar, do mais para menos. Do mais para menos, afasta da normal. Então agora, gente, o ângulo vai aumentar. Quando o índice de refração diminui, o ângulo com a normal aumenta, porque tem a relação inversa. E não esqueça, hein? Quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade, pois tem o menor índice de refração. De mais para menos, o ângulo afasta da normal, aumenta o ângulo, aumenta a velocidade. Tá bom? Ó, do maior para o menor, afasta da normal, maior ângulo, maior velocidade. Nós vamos praticamente usar isso tudo na aula de hoje, tá? Existe um fenômeno que é uma consequência da lei de Snell-Descartes, que é o fenômeno da dispersão luminosa. Quando a luz branca proveniente do ar sofre refração, ou seja, muda o seu meio de propagação, a gente já sabe que a cor vermelha, porque tem o menor índice de refração, terá o menor desvio. Então nunca esqueça, gente. Como o índice de refração do vermelho é o mais próximo do índice de refração do ar, que é 1, o desvio é menor. Então, toda vida que a luz branca incide com um ângulo diferente de 0 grau, a cor que tem o menor desvio é o vermelho. Por quê? Porque é o que tem o menor índice de refração. Está aqui 1,513 e o violeta 1,532. Menor desvio para o vermelho, maior desvio para o violeta. Perfeito? Uma outra consequência muito interessante e experimental. Eu estou vendo aqui uma barra de quartzo na água. Só que quando essa barra de quartzo é colocada no tetracloreto, ela fica invisível. Oxe, Carlos, por que isso acontece? Nunca esqueça disso. Quando dois meios apresentam o mesmo índice de refração, a gente já sabe que não vai ter desvio, porque o índice de refração é o mesmo. E se forem meios transparentes, por exemplo, você está vendo aí o tetracloreto e o quartzo, são transparentes, dizemos que há uma continuidade óptica, ou seja, um vai ficar invisível em relação ao outro. Então, se você colocar o material que tem um índice de refração igual ao de uma outra substância, geralmente um sólido no líquido, um fica invisível dentro do outro se forem transparentes. Não ocorre desvio, isso acontece porque eles têm o mesmo índice de refração. Observe que quartzo e água têm índices de refrações diferentes, isso não aconteceu. Uma outra consequência da lei de Snell, muito interessante, gente, é o dióptro plano. Vamos bem devagarinho agora. Vocês estão vendo uma situação em que um homem que está na água vê um pássaro que está no ar. Galera, aquilo que eu vejo é o objeto. Então, de novo, homem na água está vendo um pássaro que está no ar. Quem é o objeto? O pássaro. A luz refletida, a luz do sol reflete nele, entra na água e chega até o olho do observador. Nunca esqueça disso. O objeto é aquilo que está sendo visto, que a luz reflete nele e chega até o meu olho. O objeto é aquilo que está sendo visto. Então, o objeto é o pássaro. E o observador é o homem que está dentro d'água. Então, vamos lá. A luz está vindo do menor N, que é o ar, sempre tem o menor N, para o maior N, que é a água. A água é maior que o ar. O ar sempre é o menor, tá? Para facilitar. Então, a luz está vindo do objeto P, que é o pássaro,
Quando ela vai de menos para mais, aproxima da normal. Então lembram, de menos para mais, aproxima da normal. Então quando essa luz aproxima da normal, o meu olho, vendo em linha reta, ele vê uma imagem que não corresponde à posição real do objeto. Eu estou vendo uma imagem acima da posição real, porque o meu olho foi enganado pela refração. Entendi, Carlos. Muito bem, sacou. E quando agora, Carlos, for o contrário, o pássaro é visto acima da posição real. E quando for o contrário agora? Quando o homem vê o peixe, atenção, homem vê o peixe. Quem é o objeto? O peixe. A luz sai da posição real do peixe. Ó, agora eu estou indo de onde? Atenção, eu vou do maior, que é a água, para o menor. O objeto está na água. De mais para menos, afasta da normal. Se eu vou do índice de refração maior para o índice de refração menor, gente, o ângulo aumenta, o seno do ângulo aumenta. E aí o meu olho, que deixa de estar nessa posição para estar nessa, ele é enganado. Olhando em linha reta, ele vê o peixe acima da sua posição real devido ao desvio. O peixe é visto acima da posição real. Então, em ambos os casos, objeto no ar ou objeto na água, a imagem é sempre vista acima da posição real. Pelinha acima de P, pelinha acima de P. Gravou? Não importa, sempre é acima da posição real. Gostei, Carlos, dessa observação. E eu agora, gente, vou fazer a demonstração de como relacionar os índices de refração dos meios com as alturas dos objetos e da imagem dele. Então, para fazer a demonstração, eu vou pegar o caso homem no ar vê o peixe. Homem vê o peixe. Quem é o objeto? O peixe. A luz está saindo da posição real, que é o peixe. Então, ela vai do maior para o menor. De mais para menos, afasta da normal. Então, viu que o ângulo aumentou, afastou da normal. Então, o seu olho vê uma posição aparente, a imagem virtual aqui. Então, como é que a gente relaciona isso? Inicialmente, vamos pegar o ângulo I. Esse ângulo aqui com a normal é alterno interno com esse aqui. Então, dos nossos conhecimentos de matemática, a tangente do ângulo I, pegando o triângulo PAB, vai ser o quê? Eu vou ampliar aqui para você. Ó. Pegando o triângulo P de Paulo, A de amor, B de bola. Tangente de I para esse triângulo é o quê? Ó, tangente de I, olha o triângulo, P de Paulo, A de amor, B de bola. Tangente de I vai ser o quê? Cateto oposto, que é AB, dividido pelo cateto adjacente, que é DO, posição real do peixe. Então, isolei AB, DO, vezes tangente de I. Pegando agora o outro triângulo relativo ao ângulo de refração R. Este ângulo aqui é o mesmo daqui, né, gente? São ângulos correspondentes. Pegando agora no triângulo P'AB, a tangente do ângulo de refração, tangente de R, vai ser AB dividido por DI, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de R é AB por DI. Isolei AB, DI, vezes tangente de R. Evidentemente, posso igualar, já que ambos são AB. Daqui eu tiro que DO vezes tangente de I é igual a DI vezes tangente de R. DO é a distância real do objeto, DI é a distância da sua imagem vista. E aqui eu sei que tangente de um ângulo, lá da matemática, é a divisão do seno pelo cosseno. Então, eu vou ter que tangente de I é seno de I sobre cosseno de I e tangente de R, seno de R sobre cosseno de R. Continuando agora aqui. Gente, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com a lei de Snell-Descartes para poder relacionar o ângulo de incidência com o ângulo de refração. O que me diz a lei de Snell-Descartes? N é o meio que se encontra o objeto, o peixe. N' é o meio que se encontra o observador, o homem. O peixe é o objeto, o observador é o homem. Então, daqui eu posso escrever o seguinte. Índice de refração do meio que se encontra o peixe vezes o seno do ângulo formado com a normal é igual ao índice de refração do meio que se encontra o observador, que é o homem, vezes o seno de refração, que é o R. Então, agora, se você dividir a expressão 2 pela expressão 1, atenção, gente, eu vou deixar para você fazer isso. Você vai dividir N seno de I por isso aqui. E vai dividir N' seno de R por isso aqui. Quando você fizer isso e tendo cuidado com a matemática, você vai chegar aqui, o seno vai cortar com seno,
vai ficar que n vezes cosseno de I sobre DO é igual a n' cosseno de R sobre DI. Passando para outra tela, tem um detalhe interessante aqui. Carlos, por que você está fazendo essa demonstração? Porque alguns livros de física não colocam essa observação que eu vou dar agora. Gente, se ângulos forem pequenos, que é a condição necessária, o cosseno de um ângulo muito pequeno se aproxima de zero. O cosseno de zero é zero. O cosseno de 5 graus é bem próximo de zero. Então, gente, para que o cosseno desapareça, é necessário... Aliás, desculpe, gente, o cosseno de zero é 1. Então, se eu tiver ângulos muito pequenos, cosseno de zero é 1, cuidado, eu vou ter que o cosseno de I e o cosseno de R é aproximadamente 1, porque são ângulos muito pequenos. Lembre, o cosseno de zero é 1. Fazendo isso, eu vou ter, então, cosseno de I e cosseno de R aproximadamente 1. A fórmula, que é muito usada nos livros de física, mas cuidado, ela só pode ser usada se a questão disser para ângulos pequenos, I e R. Está aí a fórmula, N sobre DO é igual a N' sobre DI. Para usar essa fórmula, gente, é muito simples. O que é N? É o meio que se encontra o objeto. O que é DO? É a distância do objeto até a superfície de separação. N' é o índice de refração de onde está o observador, ou seja, de onde não está o objeto. E DI é a distância da imagem vista até a superfície de separação. É muito interessante que você observe isso. N refere-se ao meio que se encontra o objeto, assim como DO é a posição real do objeto. N' é o meio que se encontra o observador e DI é a distância da imagem até a superfície de separação. Eu, evidentemente, vou trazer 2 exemplos para você ficar bem tranquilo com relação a isso. Tá certo? Eu vou só afastar um pouquinho aqui para não atrapalhar aqui a visualização da questão. Então, vamos lá comigo. Um homem que se encontra no ar observa um peixe que está na água. Então, veja. O homem observa o peixe. Quem é o objeto? O peixe. Muito bem. Que se encontra a uma profundidade real de 2 metros. Então, gente, o peixe é o DO, que é onde está se referindo ao objeto. Se o N do ar é 1 e o N da água é 4/3, qual a profundidade da imagem vista? Qual é a fórmula, hein, Carlos? 2 metros é a posição real. Se eu considerar ângulos pequenos, isso tem que ser considerado, eu vou ter N sobre DO igual a N' sobre DI. Só lembrando, o que é N? É o meio que se encontra o objeto, que é o peixe. DO, sua posição real, 2 metros. N' é o índice de refração do observador, o ar, que é 1. E eu quero achar qual é a distância que a imagem do peixe vai estar na superfície de separação, que é o DI. Então, substituindo os valores, ó, N, meio que se encontra o objeto, água, 4/3. A distância real do peixe até a superfície de separação é 2. N', meio que se encontra o observador, é 1. E eu quero achar DI, ou seja, a posição aparente do peixe, que é a imagem. Cruzando aí, né? 4DI sobre 3 é igual a 2. Passo 3 multiplicando 2. 4DI é igual a 6. DI é 1,5 metros. Então, o peixe se encontra a 1,5 metros. Galera, lembre que a posição é sempre acima da posição real. A imagem vista é acima da posição real. Se a posição real do peixe é 2, eu estou vendo ele a 1,5 metros. Mais um exemplo. Agora eu vou mudar um pouquinho. Agora eu vou ver um homem que na água observa um pássaro no ar. Onde é que está o objeto? No ar. Então o N é o do ar. Cuidado, é o do objeto. Que se encontra a uma altura real de 1,2 metros. Então o pássaro está na altura real de 1,2 metros, como você está vendo aqui. Ele quer saber qual é o DI. Lembre que o DI vai ser maior, porque ele é sempre acima da posição real. O objeto agora é o pássaro, que é aquilo que está sendo visto. Ok? Então, a nossa formulazinha está aí de novo. N é o índice do meio do objeto, que agora o pássaro está no ar, que vai ser 1. N' é o índice de refração do observador, é o homem que está na água, é 4/3. DO é a posição real do objeto, que é 1,2. E eu quero DI, que vai ser maior que 1,2, porque é sempre acima da posição real a imagem. Substituindo na fórmula, N do objeto, que é onde o pássaro está, é 1. DO, 1,2, sua posição real. N' é o meio que se encontra o observador, que é o homem, 4/3. E eu quero DI. Cruza aí, Carlão. DI é igual a 4 vezes 1,2 sobre 3. Fazendo a continha aí, 4,8 sobre 3, 1,6 está aí, ó. Realmente,
a posição aparente do pássaro é acima da posição real. Nunca esqueça. Dentro d'água ou fora d'água, sempre a imagem é vista acima da posição real. Gostei, cara. Lâmina de faces paralelas. Gente, mais uma aplicação de dióptro plano. O que é uma lâmina de faces paralelas? Consiste na associação de dois dióptros. Dióptro, gente, é uma superfície que separa um meio de outro. Então, eu tenho dois dióptros. O primeiro dióptro, N1 com N2, provavelmente ar com vidro, e o outro dióptro, N2, com o ar de baixo, vidro com o ar aqui. Primeiro dióptro, separando ar do vidro. Segundo dióptro, separando o vidro do ar. Então, consiste na associação de dois dióptros planos, cujas superfícies são paralelas. Então, gente, as superfícies têm que ser paralelas. Para o nosso caso, vamos considerar que o meio externo é o mesmo. Então, por isso que eu falei que era A e A. Poderiam ser diferentes, mas para facilitar a maioria dos exercícios, o meio externo superior e o meio externo inferior têm o mesmo índice de refração. Então, veja, se eu considerar que aqui é A, de menos para mais, aproxima da normal. Então, o ângulo de incidência aí, quando eu refrato para o vidro, ele diminui. R. Alterno interno, aqui também é R. E aí, gente, ele aumenta aqui. Tá bom? Então, ó, onde tem o menor índice de refração, tem o maior ângulo I. E onde tem o maior índice de refração, o do vidro é maior que o do ar, que o ar sempre é o menor, porque é onde tem a maior velocidade. Eu terei os mesmos ângulos aqui menores, que é R. Então, vamos começar, gente, usando Snell-Descartes aí, tá? Então, para calcular o desvio lateral, né, porque você veja que a luz desviou, eu vou fazer o seguinte. Inicialmente, vamos pegar o triângulo IG e linha. Procura aí para mim, Carlos. IG e linha. Cadê o triângulo IG e linha? Achou? Muito bem. Visualizou. Então, agora vamos fazer o que no triângulo IG e linha? Eu vou começar pelo seno de I menos R. Opa, como assim seno de I menos R? Galera, o ângulo de incidência é I, o ângulo de refração é R, então isso aqui é a diferença entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração. É o ângulozinho que sobrou aqui, porque eu quero calcular o desvio D. O desvio é a partir do desvio da luz aqui. Então eu consigo calcular esse desvio lateral aqui, né? Decorrente do desvio aqui do raio de luz. Então, usando o seno de I menos R, seno de um ângulo, já que aqui é 90 graus, é o cateto oposto, que é Dzinho, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É a distância que vai de I até I'. Então, seno de I menos R é D sobre I'. Pegando agora o outro triângulo. Que triângulo? Aí eu isolei I', tá? Passei o seno de I menos R dividindo. Vamos pegar o outro triângulo. Cadê ele? Pausa. Procura aí o triângulo vermelho. I', N. Esse triângulo aqui. Olha o ângulo R aqui, ó. Seno desse ângulo R vai ser o quê, hein, Carlos? A espessura da lâmina que eu vou chamar de E. Tá aqui ela, ó. Então, seno desse ângulo R vai ser o quê? Aliás, seno não, cosseno, né? Poxa, cara, por que você não pegou o cosseno? Olha só, gente. Eu tenho o cateto adjacente, que é o E. E tenho a hipotenusa, que é I'. Eita, cara. Ai, tem que prestar atenção, né, gente? Eu vou pegar o cosseno, gente, porque eu quero relacionar a espessura da lâmina. Se eu pegasse o seno, eu teria N'. Isso aqui não me dá nada. Por isso que eu vou trabalhar com cosseno. Cosseno do ângulo R é E, que é o cateto adjacente, por I', que é a hipotenusa. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou isolar I'. Posso igualar 1 com 2, gente? Eu estou fazendo a demonstração, você já pode usar o resultado direto, como você vai ver. Igualando um com o outro, ó, eu reescrevi eles e agora eu vou igualar. Fazendo 1 igual a 2, eu quero D, eu quero desvio, tá? D sobre seno de I menos R de 1 é igual a E sobre o cosseno de R. Vamos reescrever novamente, vamos passar o seno de I menos R para o outro lado. Pronto, gente, essa é a fórmula pronta. Se você quiser já usar direto, o desvio lateral na lâmina de faces paralelo vai ser a espessura da lâmina, que é o E, multiplicado pelo seno da diferença do ângulo de incidência com o de refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Geralmente tudo é dado e você aplica direto na fórmula, tá bom? D é o desvio lateral, E é a espessura da lâmina, I, como eu disse, o ângulo de incidência, e R, o ângulo de refração na primeira face,
que acaba sendo igual ao ângulo de incidência na segunda face. Então, geralmente, a gente se preocupa só com a face de entrada. Ei, Carlos, eu fiquei meio aperreado com essas demonstrações que tu fez do dióptro plano e do desvio lateral. Você vai se tranquilizar, gente, porque você vai ver que na hora dos exercícios tudo fica muito simples. Eu tenho que fazer necessariamente algumas demonstrações para você. Então vamos ver os exercícios agora? Ó, gente, o nosso primeiro exercício. O empregado de um clube está varrendo o fundo da piscina com uma vassoura que tem um longo cabo de alumínio. Ele percebe que o cabo de alumínio parece entortar-se ao entrar na água, como mostra a figura a seguir. Então ele parece torto. O mesmo acontece se você colocar um lápis dentro de um copo com água. Isso ocorre porque, letra A, a luz do sol refletida na superfície da água interfere com a luz do sol refletida pela parte da vassoura imersa na água. B, a luz do sol, refletida pela parte da vassoura imersa na água, sofre reflexão parcial na superfície de separação água-A. C, a luz do sol, refletida pela parte da vassoura imersa na água, sofre reflexão total na superfície de separação água-A. D, a luz do sol, refletida pela parte da vassoura imersa na água, sofre refração ao passar pela superfície da separação água-A. E o cabo de alumínio sofre uma dilatação na água devido à diferença de temperatura entre a água e o ar. Galera, para a gente responder a questão, vamos lembrar. Eu vou pegar a posição real da vassoura, o homem está olhando para a vassoura, ela é o objeto, né? Então, a luz que é refletida no objeto, que é a vassoura aqui, posição real da vassoura. Então, vamos lá. A água é o índice de refração maior e o ar é o índice de refração maior. Então, a luz vai passar do maior N para o menor N. Mais uma vez, o homem olha para a vassoura. Ela é o objeto. Ela está no N maior. De mais para menos, afasta da normal. De mais para menos, afasta da normal. Então, a posição real da vassoura, quando ela vai do índice de refração maior para o índice de refração menor, onde tem o índice de refração menor, quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade e tem o menor índice de refração. Então, gente, o olho percebe um desvio da luz e, olhando em linha reta, ele vê a posição aparente da vassoura acima da posição real. Por isso que ela parece torta. Ela fica vista acima da posição real, dando a noção de que está torta. Qual é a alternativa correta, então, gente? A luz do sol, refletida pela parte da vassoura imersa na água, sofre refração, ou seja, vai ter um desvio mudando o meio com um ângulo diferente de 0 graus, ao passar pela superfície de separação água-A. Então, há uma reflexão da luz na vassoura e quando essa luz passa da água para o ar, do maior para o menor N, aumenta o ângulo, sendo visto acima da posição real, letra D. Gostei, viu, Carlos? Questão número 2, questão do Enem. A fotografia feita sobre luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletida. Preste atenção, ele está dizendo que o ângulo formado entre a luz refratada e a refletida é 90 graus. Vamos usar isso. Fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência θP, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração θR estão em conformidade com a lei de Snell. Então, aqui está a luz incide, formando o ângulo θP, retorna formando o mesmo ângulo, porque isso é reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refletido. E existe um ângulo de refratado aqui na lâmina, θR. A questão diz que o ângulo formado entre a luz refletida e a luz refratada é de 90 graus. Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que é o ar, né?
que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração de 30 graus. Ele está dando o ângulo de refração 30 graus, gente. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? De acordo com o enunciado, tem que formar 90 graus, θr é 30, então eu pergunto a você, tem como calcular θp? Tem. Se aqui é 90 graus, gente, eu estou vendo aqui que eu tenho um ângulo de meia volta, né? θp mais 90 mais 30 tem que dar 180. Olha só, Carlos, usando o ângulo de meia volta sendo 90 e o de refração 30, eu acho θp, né? Que é igual ao ângulo de incidência. Que massa, Carlos! θp mais 120 é 180. Acabei de encontrar o ângulo de incidência, porque o 120 passa subtraindo, o ângulo de incidência é 60 graus. Então, veja, já tem o índice de refração do meio 1, já tem o ângulo formado com a normal no meio 1, já tem o ângulo formado com a normal no meio 2, ele quer saber o índice de refração da lâmina. Eu vou usar quem? Snell Descartes. Que legal, né, cara? Índice de refração do ar, que é o meio 1, vezes o seno do ângulo de incidência, que é θp, é igual ao índice de refração do meio 2, que é o da lâmina, vezes o seno do ângulo. Olha, lembre, o ângulo é sempre com a normal, tá? 30 graus. Então, lá vou eu, n do A vezes seno de 60 é igual a n da lâmina vezes seno de 30. N do A é 1. Neste momento, você, do nível do curso, já tem que saber que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e que o seno de 30 é 1 meio. Cortando 2 com 2, eu concluo que o índice de refração da lâmina é raiz de 3. Carlos, que questão massa, letra A. Vamos à nossa terceira questão, questão lá dos militares. Na tabela a seguir são apresentados os valores do índice de refração absoluto para um cristal e para um vidro comum, referente à luz monocromática de cor azul. A gente sabe que o índice de refração do meio depende da cor da luz. Ele já está dizendo que é azul. Para o vidro comum, esse índice de refração é 1,35 e para o cristal é 1,62. Admitindo que o índice de refração do A é 1, se ambos os materiais constituídos de superfícies planas forem expostos ao raio de luz monocromática azul sob o mesmo ângulo de incidência I. Então, eu vou fazer dois experimentos. Para o mesmo ângulo de incidência I, eu faço no primeiro meio e depois no segundo meio. Qual a relação entre os senos dos ângulos alfa, que é o refratado para o primeiro meio, que é o vidro comum, e beta, que é o ângulo refratado para o cristal, que é o meio 2, ambos, evidentemente, em relação a normal. Então, galera, primeira situação, para o vidro comum, ângulo de incidência I, ângulo de refração alfa. Para o cristal, meio 2, ângulo de incidência I e o ângulo refratado beta. Eu vou usar a lei de Snell-Descartes duas vezes. Vamos começar para o vidro comum. Para o vidro comum, índice de refração do A vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do vidro comum vezes o seno do ângulo de refração. Qual é o índice de refração do vidro comum, gente? 1,35. Então, substituindo, índice de refração do A sempre 1, vezes o seno do I, que não foi dado, é igual ao índice de refração do vidro comum 1,35 vezes seno de alfa. Vamos isolar, então, o seno de alfa, passo 1,35 dividindo. Seno do ângulo de refração no vidro comum é o seno do ângulo de incidência por 1,35. Fazendo a mesma coisa para o segundo meio, para o cristal. A mesma coisa. Índice de refração do A vezes o seno de I é igual ao índice de refração do novo meio, que é o cristal, vezes o seno do ângulo de refração, que agora é beta. Então, substituindo, o índice de refração do A é 1, seno de I não conheço, mas o índice de refração do cristal eu conheço, é 1,62 vezes seno de beta. E isolando o seno de beta, ele é o seno de I por 1,62. Gente, ele está pedindo a relação entre o seno de alfa e o seno de beta. É só dividir um pelo outro, ele pediu isso no enunciado. O seno de alfa é o seno de I por 1,35 e o seno de beta é o seno de I por 1,62. Divisão de frações, conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Vem comigo, ó. O primeiro, seno de I por 1,35 e o segundo, 1,62 pelo seno de I. Cortando seno de I com seno de I, que legal! Eu vou ter 1,62 por 1,35. A divisão seno de alfa sobre seno de beta. Fazendo essa divisão, por incrível que pareça, dá 1,2. Pode fazer, viu? Portanto, gente, seno de alfa, passa o seno de beta multiplicando, é 1,2 seno de beta, que aí seria a alternativa A. Carlos, questão muito legal, né? Gente, a questão número 4 também é bastante interessante. Vamos a ela. Um semicilindro circular reto de raio R está imerso no A, onde o índice de refração é 1.
e é atingido por um raio de luz monocromática, composto de uma só cor, que incide perpendicularmente no ponto A de uma de suas faces planas. Vamos dar uma olhadinha na figura. Após atravessá-lo, esse raio emerge pelo ponto B, que contido na superfície circular do semicilindro. As figuras indicam as duas situações. Então, o raio de luz incidiu perpendicularmente aqui no ponto A, e ao chegar no ponto B, formou com a normal o ângulo de 37 graus. Considerando que o seno de 37 é 0,6 e que o índice de refração do A é 1, o índice de refração absoluto do material do semicilindro é... Galera, eu vou usar a lei de Snell-Descartes, tá? O ângulo de incidência da luz aqui, ó, na superfície de separação entre o material do semicilindro e o A é I. Gente, o problema é que eu tenho como calcular I usando esse triângulo retângulo aqui. Como é que eu calculo o seno do ângulo I, Carlos? Pegando o triângulo A de amor, B de bola, C de casa. Seno do ângulo I é o cateto oposto, que é R sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o raio R. Oxe, Carlos, isso aqui é R? É. Gente, a distância do centro às beiras é o raio. Eita, decisivo, né? Seno de I é R sobre 2, que foi dado na questão, dividido pela hipotenusa. Porque R sobre 2 é o cateto oposto e R é a hipotenusa. Fazendo essa divisão aí, conservo primeiro que é R sobre 2, vezes o inverso de R, 1 sobre R. Cortando R com R, seno de I é 1 meio. Qual é o ângulo cujo seno é 1 meio no primeiro quadrante? 30 graus. O que é que eu vou fazer agora, gente? Já conheço o ângulo de incidência, que é 30 graus. Não sei o índice de refração do semicilindro. Mas eu sei o índice de refração do meio externo, que é A, é 1, e o seno de 37 foi dado. Será que eu vou usar lei de Snell-Descartes? Vou. N do cilindro, que é o meio do ângulo incidente. Aqui eu estou no cilindro, tá, gente? N do cilindro, vezes o seno do ângulo de incidência, seno com a normal, ó. A normal é essa aqui, 30 graus. É igual ao índice de refração do meio externo, que é o A, vezes o seno do ângulo com a normal, que é 37. Substituindo, seno de 30 é 1 meio, N do A é 1, seno de 37 foi dado no enunciado 0,6. Esse 2 que está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 0,6, índice de refração do cilindro 1,2. Galera, você teria que encontrar o ângulo I. Eu fiz isso por trigonometria, tá? Para poder achar o índice de refração do cilindro. Belíssima questão, letra A. Questão número 5. Essa questão já andou caindo no Enem há um tempo atrás. Eu peço muita atenção, talvez na melhor questão da nossa aula. Tomar uma aguinha, tá? Em 1968, o físico russo Viktor Veselago chamou a atenção para o fato de que nenhum princípio fundamental proíbe a existência de materiais com índice de refração negativo. Você sabia isso? Já foi questão de Enem, viu? O fenômeno mais interessante previsto por Veselago aconteceria na interface entre o meio com índice de refração negativo e outro com índice de refração positivo. Um raio de luz que incidisse sobre a fronteira, quer dizer, o dióptro entre os dois meios, seria refratado para o lado errado, entre aspas, vamos discutir isso, da linha normal. Usando a lei de Snell, ao invés de cruzar essa linha, como ocorre quando ambos os meios têm índice de refrações positivos, o raio permaneceria sempre do mesmo lado da normal. Isso ele já está dizendo isso, tá? Consideram a radiação monocromática, que se propaga de um meio com índice de refração positivo, quer dizer, A ou vácuo, que é 1, para um meio com índice de refração negativo. Gente, olha que loucura, menos 3 elevado a menos 1 meio, que tem espessura 1 milímetro. Se o raio incidente forma um ângulo 30 graus, segundo ilustra a figura, determina a coordenada x do ponto onde o feixe emerge do meio 2. Galera, devagar. Primeiramente, vamos usar a lei de Snell-Descartes. Já se sabe que o índice de refração do meio 1 é 1. Já foi dado o ângulo θ e ele deu o índice de refração do meio 2. Está faltando só o ângulo com a normal aqui. Como eu não sei o que acontece com o índice de refração negativo, eu vou pedir paciência a você. Vamos começar. Índice de refração do meio 1 é 1. Índice de refração do meio 2 é menos 3 elevado a menos 1 meio. Galera, só que 3 elevado a menos 1 meio é a mesma coisa de 1 inverso de 3 elevado ao expoente positivo, que é 1 meio. E eu não sei se você lembra, 3 elevado a 1 meio é raiz de 3. Porque o 2 passa a ser o índice do radical e o 1 é o índice do expoente aqui. Então, esse índice de refração do meio 2, ele poderia já ter dado na questão menos 1 sobre raiz de 3. Como eu tenho um ângulo θ que é 30 graus, vamos achar o ângulo de refração usando a lei de Snell-Descartes. Já conheço N1,
já conheço o ângulo de incidência, já conheço o índice de refração do meio 2, falta só o ângulo R aqui, o seno do ângulo R. Vamos fazer isso, né? N1 vezes seno de θ é igual ao N do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, que eu não sei para onde é que ele vai estar aqui. Então, lá vou eu. N1 vezes seno de 30 é igual a N2 vezes seno de R. N1 é 1, que é o A, foi dito na questão. Seno de 30 é 1 meio. N2 é menos 1 sobre raiz de 3 vezes o seno de R. Galera, cuidado agora, tá? Aqui fica 1 meio é igual a menos seno de R sobre raiz de 3. Passo o raiz de 3 para lá. Como é que fica aqui, gente? Seno de R é igual a menos raiz de 3 sobre 2. O raiz de 3 passa para lá, multipliquei por menos 1. Qual é o seno cujo ângulo dá menos raiz de 3 sobre 2? É o ângulo menos 60 graus. Se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno do ângulo de menos 60 é menos raiz de 3 sobre 2. Isso vem lá da matemática, tá certo? Então, o ângulo é menos 60. Então, vamos tentar entender isso. Se fosse positivo, ele ficaria desse lado aqui. Como deu negativo, significa dizer que ele está para o outro lado. Então, de novo, se for positivo, ele viria para esse lado aqui, como a gente já viu nas questões. Como ele deu negativo, significa dizer que ele vem para o lado errado, para o lado direito. Eita, Carla, assim, né? Pois é, gente, o ângulo de 60 graus. E aí, gente, ele quer que você ache x, né? Como aqui ele disse que era 1 milímetro, eu consigo achar x, mais uma vez, utilizando trigonometria. Como é que eu acho x? Observe que o x está para a direita positivo. Como aqui é 1 milímetro, como é que eu acho essa abscissa x? Tangente de 60. Por que tangente? Porque é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 60, cateto oposto que é x, pelo adjacente que é 1. Tangente de 60, tem que saber trigonometria, raiz de 3. H é 1, passa multiplicando. X é raiz de 3 milímetros. Como raiz de 3 é aproximadamente 1,7, x é mais 1,7. O valor positivo é porque ele está considerando que o x é positivo para a direita, onde o raio de luz foi para lá, né? Então, seria mais 1,7 letra E. Observe que o resultado menos 1,7 é se ele tivesse vindo para o lado esquerdo. E a gente já sabe que isso não acontece. Gente, essa questão andou aparecendo no Enem e perguntava exatamente como era a trajetória da luz para o índice de refração negativo. A questão do Enem era só ver essa visualização, não pedia cálculo, tá? Então, quando o índice de refração é negativo, ele não passa para esse quadrante aqui, ele fica do mesmo lado, como inclusive o enunciado disse. Revise essa questão que ela já andou caindo no Enem. Questão número 6. Em um experimento, coloca-se glicerina dentro de um tubo de vidro liso. Eu troco o R pelo L, você já deve ter percebido, né? Em seguida, parte do tubo é colocada em um copo de vidro que contém glicerina e a parte do tubo imerso fica invisível. Já falei sobre isso. Ficar invisível, esse fenômeno ocorre porque, olhando as alternativas, quando dois meios apresentam o mesmo índice de refração, a luz se propaga com a mesma velocidade e, se forem meios transparentes, um fica invisível em relação ao outro. Continuidade ótica. Como a gente já tinha discutido na teoria, a gente tem resposta correta D. Quando o índice de refração é o mesmo, por ficarem invisíveis, por serem transparentes, se eu tenho o mesmo índice de refração, eu terei a mesma velocidade da luz para os dois meios, tanto para o vidro como a glicerina, devido à igualdade dos índices de refração. Questão número 7, maravilhosa, agora direto do Pará. Aí, meu amigo Antônio, Belém do Pará é contigo, meu irmão. Égua! Os índios amazônicos costumam pescar com arco e flecha. Já na Ásia e na Austrália, o peixe arqueiro captura insetos, os quais ele derruba sobre a água, acertando-os com jatos disparados de sua boca. Em ambos os casos, a presa e o caçador encontram-se em meios diferentes. As figuras abaixo mostram qual é a posição da imagem da presa conforme vista pelo caçador. Cuidado, essa é a posição vista, é a posição aparente, acima da real, né? Então, gente, o peixe, o índio olha para o peixe é o objeto. Ele vê o peixe acima da posição real. Então, B é a posição acima da real. Então, o peixe deve estar em C. E agora, o peixe olha para o inseto e ele está vendo o inseto na posição
aparente, acima da real. Ele disse isso no enunciado, gente. O índio vê a posição aparente, acima da real. Então, a real está em C. O peixe se encontra em C. O peixe olha para o besouro. A questão diz que ele está vendo o besouro na posição 2, acima da real. Então, o besouro está em 3. É exatamente isso que ele pergunta. Identifique em cada caso em qual dos pontos mostrados o caçador deve fazer pontaria para maximizar as suas chances. Ele deve apontar para a posição real. Então, gente, a posição real do peixe realmente é C, porque ele está vendo B. Olha só, o enunciado afirma que as figuras abaixo mostram qual é a posição da imagem da presa conforme vista pelo caçador. Então, B é acima da posição real. Então, o peixe realmente está em C. Então, o índio tem que apontar para C, porque é onde o peixe está. E o peixe caçador tem que apontar realmente para 3, que é a posição real do besouro. Porque ele vê em 2, mas o besouro está embaixo, que a imagem é sempre vista acima da real. Então, ele tem que apontar. A posição real do objeto está abaixo da imagem vista, como a gente comentou. Então, o índio tem que apontar para a posição C, que é onde o peixe realmente está, e o peixe arqueiro tem que apontar para a posição 3, que é onde realmente o besouro está. Questão de interpretação, tá bom? Questão da AMAN, Escola Militares. Uma fonte luminosa está fixada no fundo de uma piscina de profundidade igual a 1,33 metros. Uma pessoa na borda da piscina observa um feixe luminoso monocromático. As questões têm que ser monocromáticas para não ter 2 desvios, né? Emitido pela fonte, que forma um pequeno ângulo com a normal. Ei, pequeno ângulo com a normal, já posso usar direto aquela fórmula, né? E que depois de refratado forma também um pequeno ângulo com a normal da superfície. Muito bem, cara. Então, gente, aqui está um homem observando o fundo aqui, né? O objeto está lá no fundo, lançou o raio de luz, eu vou do maior para o menor, desviou, eu vejo acima da posição real, né? Vamos confirmar isso. A profundidade aparente da fonte luminosa vista pela pessoa é D. Deu o índice de refração da água e deu o índice de refração do ar. Os ângulos são pequenos, a gente já discutiu que pode usar direto a fórmula. Então, gente, a fonte luminosa, a posição real dela é lá embaixo, a posição aparente é aqui. Ele vê acima da posição real. Para usar a fórmula, onde é que está o objeto? O objeto está no fundo da piscina. Né? Só lembrando, o índice de refração do objeto é a piscina, que é 1,33. O índice de refração do observador é o ar, que é 1. A distância real do objeto é a profundidade real, onde ele está, é 1,33. Ele quer saber qual é a posição vista da imagem, ou seja, o H ou DI. Substituindo aí os valores, né? N, o índice de refração do objeto, que é a água, onde está o objeto, que é a água, é 1,33. O DO, coincidentemente, a profundidade real é 1,33. O N' é o meio que se encontra o observador, que é 1. E H é o que ele quer, a posição da imagem. Como 1,33 por 1,33 é 1, né, gente? H é 1, porque H vezes 1 é igual a 1. Então, 1 metro é a posição aparente, letra B. Só pode usar a fórmula direto se os ângulos forem pequenos, como dito na questão. Observe que eu não poderia fazer isso na próxima questão, mais uma questão de escolas militares, a questão 9. Ana Clara está brincando à beira de uma piscina cheia d'água, quando acidentalmente sua boneca cai na piscina, a uma distância horizontal de 1,9 metros da borda. Gente, grife isso. A distância que a boneca cai da borda é 1,9 metros na vertical, tá? Aliás, a distância horizontal é 1,9 metros da borda. Anote isso. E afunda. Embora Ana Clara seja uma menina muito inteligente, ela ainda não teve aulas de física e desconhece as leis da refração da luz. Por essa razão, ela estima que sua boneca está a 0,95 metros de profundidade. Sabe-se que Ana Clara está exatamente na borda da piscina, conforme figura abaixo, e que a distância vertical entre seus olhos e a superfície da água é 0,95. Então, gente, Ana Clara estimou que a imagem vista é 0,95. É acima da posição real que a boneca se encontra. Então, pode-se afirmar que a real profundidade da piscina em metros é. Não posso usar a fórmula da questão anterior, porque ele não disse que os ângulos eram pequenos. Tá bom? Cuidado. Foi dado o índice de refração do ar, que é 1. Índice de refração da água 1,33 e foi dados alguns valores trigonométricos, o seno de 45, 0,71,
o seno de 32, 0,53 e o cosseno de 32, 0,85. Então, qual é a profundidade real da piscina? Gente, para fazer a questão, a primeira coisa é comprovar aquilo que a gente já sabe. Quando a luz vai do mais para o menos, ela desvia, né? Ó, de mais para menos, afasta da normal, e Ana Clara vê a imagem acima da posição real. O detalhe que você precisa perceber, gente, é que como ele disse que estava a 1,9 metros, eu vou dividir por igual 0,95 e 0,95 devido à simetria. Mas, Carlos, eu posso fazer isso? Posso. Devido à simetria. O ângulo R aqui tem que ser o mesmo daqui. Tá bom? Essa é a posição 0,95 a partir do ponto D. É muito interessante que você perceba isso. Como essa altura aqui é 0,95 e a profundidade da imagem vista é 0,95, então o fato dessas alturas serem iguais obriga as bases do triângulo A de amor, P de pato, G de gato e P de Paulo, C de casa e I de igreja terem o mesmo valor. Então, de novo, como aqui é 0,95 e aqui é 0,95, as bases têm que ser iguais. O fato de ser 0,95 é porque é 1,9 metros. Se fosse 2 metros, era 1 metro e 1 metro. Então, esse 0,95 aqui não é porque é 0,95 aqui, não. É porque essa medida A de amor, P de Paulo, tem que ser igual a P de Paulo, C de casa. Como as alturas 0,95 é igual a 0,95, AP tem que ser igual a P de Paulo, C de casa. Tem o mesmo valor. Como é 1,9 metros, se você dividir por 2, 0,95, 0,95. Cuidado, tá bom? E aí, galera, eu preciso agora calcular o ângulo R. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Triângulo A de amor, P de Paulo, G de gato. Triângulo APG. Se eu usar tangente aqui, eu consigo calcular R. Ó. Tangente de R é o cateto oposto pelo cateto adjacente. 0,95 por 0,95 dá 1. Qual é a tangente que dá 1? O ângulo é 45 graus. Então, esse ângulo R aqui, que é igual a esse aqui, alterno interno, é 45 graus. Tenho como calcular o ângulo I agora. Olha o ângulo I aqui, gente. Como é que eu vou calcular o ângulo I? Lei de Snell-Descartes. Como assim, Carlos? Índice de refração da água vezes o seno do ângulo com a normal é igual ao índice de refração do ar vezes o seno do ângulo com a normal, que é 45. Eu vou primeiramente calcular o ângulo I, não por trigonometria, pela lei de Snell. Já conheço o índice de refração da água, multiplico pelo seno do ângulo com a normal, que é I, e vou dizer que é igual ao índice de refração do ar vezes o seno de 45. Então, N da água vezes seno de I é igual a N de A vezes seno de R. N da água é 1,33, seno de I é o que eu quero, é igual a N do ar, que é 1, vezes o seno de 45. Então, 1,33 vezes seno de I é igual. Quanto é o seno de 45, gente? Foi dado lá no enunciado, 0,71. Isolando agora o seno de I, 0,71 por 1,33. O seno de I, lá do enunciado, que dá 0,53 é 32 graus. No enunciado, ele disse que o seno de 32 é 0,53. Então, como o valor da divisão deu 0,53, achei o ângulo I, que é 32 graus. Observe que agora, para o triângulo P de Paulo, D de dado, B de bola, eu vou conseguir achar H, porque eu conheço o 0,95 e acabei de achar o seno de I. Muito bem, Carlos, vamos fazer isso. Para o triângulo PBD, opa, mas eu não vou usar o seno? Ih, rapaz, tem que ter cuidado, né, Carlos? Porque às vezes usa tangente ou cosseno. Na realidade, se o ângulo é 32, eu posso usar a tangente dele, que também foi dado no enunciado. Porque para achar H, tendo o cateto oposto, eu preciso do cateto adjacente. Tangente de 32 é o cateto oposto 0,95 por H. Tangente de 32 é o seno de 32 pelo cosseno de 32. Então, lá vou eu. Seno de 32 é 0,53, cosseno de 32 é 0,85. Isso foi dado no enunciado. 0,53 por 0,85 é 0,95 por H. Cruzando, 0,53H é igual a 0,95 vezes 0,85 é 0,81. Passa 0,53 dividindo, gente? O H dá 1,50 metros. Questão que exige bastante de você, letra E. E agora vamos fazer uma questão maravilhosa da Unicamp. Questão 10. Um mergulhador dentro do mar
vê a imagem do Sol nascendo numa direção que forma um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus com a vertical. Se o mergulhador olha para o Sol é de onde a luz está vindo. Atenda às solicitações seguintes. Faça um desenho esquemático mostrando um raio de luz vindo do Sol ao nascer e o raio refratado. Represente também a posição aparente do Sol para o mergulhador. Letra B, sendo o índice de refração da água 1,33, o gráfico a seguir para calcular aproximadamente o ângulo entre o raio refratado e a vertical. Gente, uma questão muito linda. Para responder a letra A, vamos lá. Ele quer que ele faça um desenho esquemático mostrando um raio de luz que vem do Sol ao nascer. Quando o Sol nasce, ele forma 90 graus com a normal, tá? Represente também a posição aparente do Sol. Então, gente, é muito importante que você veja o seguinte. O Sol está no índice de refração menor e o mergulhador está no índice de refração maior. De menos para mais, aproxima da normal. Então, o ângulo com a normal no ar é 90. Quando eu passo para a água, esse ângulo diminui. De menos, que é o ar, para a água, de menos para mais, aproxima da normal. O ângulo diminui. Deixa de ser 90 e passa a ser um ângulo desconhecido R, que eu não conheço. Por isso que o mergulhador vê a posição aparente do Sol acima da posição real. Carlos, agora na letra B ele quer que você ache o ângulo refratado. Que a letra A é só para você fazer o desenho esquemático. Posição do Sol, o objeto está no ar. Quando ele passa do ar, que é o menor n, para o maior n, o ângulo se aproxima da normal e o mergulhador vê o Sol acima da posição real. Para achar R não é difícil, gente. Sendo n 1,33 o índice de refração da água, ele quer saber o ângulo R. Para fazer isso, vamos usar a lei de Snell. Para o ar, n do ar vezes o seno de I, que é 90. Atenção, o raio de luz no ar forma 90 graus com a normal. E lá na água forma um ângulo R com a normal. Então, n do ar vezes o seno de 90, formando 90 graus aqui, é igual ao n da água vezes o seno de R. Mas o n do ar é 1, né, gente? Seno de 90, matemática, viu? Anota aí se você não lembra. O seno de 90 graus é 1. N da água é 4/3. Passa o 3 para o outro lado e o 4 dividindo. Seno de R é 3/4, 0,75. Para que o gráfico, Carlos? Porque o gráfico me dá o seno em função do ângulo. Vamos procurar 0,75 no gráfico? 0,75 está entre 0,7 e 0,8. Então, 0,75, quando eu desço aqui, eu encontro o ângulo de 50 graus, que é o valor do ângulo R, 50 graus. Belíssima questão. Carlos, que questão linda. Pois é, gente, questão maravilhosa. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos à questão que fala do desvio lateral numa lâmina de faces paralelas, para você ver como é legal se aproximando de 1 hora de aula. Quando observamos uma haste vertical por meio de uma lâmina de vidro, tem-se a impressão de que a haste partiu e a vemos deslocada de sua posição, como na figura à esquerda. Olha a lâmina transparente que causa a refração, né? Aqui o ângulo é 60 graus, ele está querendo provavelmente D. Ele deu a espessura da lâmina, que é 1 centímetro. Vamos ver se é isso que ele pede. Para explicar esse fato, observa-se a lâmina de faces paralelas imersas no ar, vista de cima, como na figura da direita. Um raio de luz sai da haste e penetra na lâmina transparente, que tem largura 1 centímetro, formando o ângulo de incidência de 60 graus. Ao deixar a face paralela, o raio é desviado de uma distância D. É o desvio lateral. Sabe-se que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é 1/2. Considerando que o índice de refração do ar é 1 e o da lâmina transparente é raiz de 3, é exatamente isso que ele pediu, gente. Você já poderia usar direto a fórmula do desvio lateral. Ele quer o valor do desvio lateral D. Galera, vamos fazer devagar. Primeiramente, vamos achar o ângulo R. Eu sei que o índice de refração do ar é 1 e está incidindo com 60 graus. Já foi dado o índice de refração da lâmina e eu vou achar R. Quer ver? Ó, N do ar vezes seno de 60, primeiro meio, é igual ao N da lâmina vezes o seno do ângulo R. N do ar é 1, foi dado na questão. Seno do ângulo com a normal, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O N da lâmina foi dado, raiz de 3 vezes seno de R. Cortando raiz de 3 com raiz de 3, gente, o seno de R é 1/2. Qual é o ângulo cujo seno dá 1/2?
30 graus. Então, achei aqui o ângulo R, que é 30 graus. Achou o ângulo de 30 graus, Carlos? É só usar a fórmula do desvio lateral direto. Espessura da lâmina, que é o L, 1 centímetro, que multiplica a diferença entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Gente, I é o seno do ângulo de incidência. R é o seno do ângulo de refração. A diferença deles dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Substituindo direto, né, gente? A espessura é o próprio L, que é 1 centímetro. Ângulo de incidência 60, ângulo de refração 30. Joga direto na fórmula, cara, tranquilo. 1 vezes seno, diferença 60 menos 30 é 30, dividido pelo cosseno de 30. 1 vezes seno de 30 pelo cosseno de 30. Seno de 30 pelo cosseno de 30, cuidado, é a tangente de 30. Eu já podia ter visto isso. Seno por cosseno é a tangente de 30. E quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Portanto, letra A. Ei, Carlos, que aula puxada, é? É, mas sempre a aula se concentra em 2 pontos. Lei de Snell, de menos para mais aproxima da normal, de mais para menos afasta da normal, tá? E usando trigonometria em alguns momentos, a gente se encontra com a continuação de refração, porque reflexão total é uma condição específica da refração. Até breve, um grande abraço.